Uma feliz noite para você. Nesses contrastes que a gente vê que existem aqui no Brasil, nós nos deparamos com situações que podem parecer muito estranhas para qualquer pessoa. No país de dimensões continentais, como o nosso Brasil, uma parte, a parte norte do país, está com uma seca profunda e a parte sul se acabando debaixo d'água. É o Brasil. Nós estamos de olho, acompanhando tudo e o Ponto a Ponto está começando. E o nosso entrevistado neste sábado é o diretor médico do Hospital HELP de Campina Grande, o Dr. Geraldo Medeiros. Nós vamos saber como está o funcionamento do hospital e se tem novidades naquela nova casa hospitalar de Campina e da Paraíba. Dr. Geraldo, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Paulo. Boa noite aos telespectadores. Estamos aqui na qualidade de diretor médico do HELP, né? Uma instituição que pretende ser um divisor de águas, não só, eu diria, em Campina Grande, mas em toda a Paraíba e o Nordeste, e gradativamente se tornará, sem dúvida nenhuma, uma das referências na medicina nessa região. O que é que já está funcionando no HELP? Bom, nós temos já funcionando a UTI infantil, foi a primeira que iniciou o funcionamento, foi a pediatria, com a UTI infantil, a enfermaria pediátrica, com o intuito justamente de preencher esse vazio assistencial que existia em Campina Grande, não só por parte de usuários do SUS, mas também por parte da medicina suplementar, dos convênios, em que você tinha seu filho, seu neto, que adoecia e você não sabia para onde levar para ter um atendimento adequado, com segurança e com qualidade. Então, a UTI infantil foi a primeira inaugurada, está funcionando normalmente. Depois, a UTI adulto está funcionando, com a enfermaria adulto. Nós temos o serviço de radiologia funcionando normalmente, inclusive iniciando um convênio com o Hospital de Trauma, no sentido de realizar aqueles exames que não existem no trauma, como a ressonância magnética. Tá? Temos o serviço de cirurgia pediátrica funcionando e, brevemente, em 15 dias, o serviço de cirurgia geral para a realização das cirurgias de urgência. São essas as equipes que já estão funcionando juntamente com a cirurgia torácica e que permite o início já de suas atividades. Já tivemos o primeiro parto realizado no HELP, né, a área de obstetrícia, que é outra área em Campina Grande, difícil de atendimento, em função de que o ISEA está sobrecarregado, e o HELP também atenderá essa área e terá um diferencial, que é uma obstetra de plantão presencial, né, naquele hospital, e que a população, de um modo geral, reclama muito, e que quando você tem uma mulher em pré-parto, é uma dificuldade para você arranjar uma obstetra, principalmente nos finais de semana, à noite, madrugada, feriadões, e no veraneio, no janeiro e fevereiro, há uma dificuldade muito grande de se realizar os partos e atendimento ao neonato aqui. E teremos também uma neonatologista de sobreaviso. Isso trará esse diferencial para o HELP. Eu percebo que há uma certa dificuldade da população para entender certos protocolos hospitalares. Por exemplo, a história de área verde, área amarela, área vermelha, né? As prioridades no atendimento, que são protocolos internacionais na realidade. E também a dificuldade para compreender o que é um hospital de porta aberta ou não. Como é que a gente pode explicar isso direitinho? O protocolo de Manchester foi iniciado, né, e idealizado na Inglaterra. Ele teve justamente o objetivo de evitar o que ocorria antes nos grandes hospitais, principalmente os hospitais de trauma, né, os hospitais de emergência e urgência, em que alguns pacientes, né, com casos leves tinham
eram atendidos prioritariamente em detrimento de pacientes graves, acarretando algumas mortes dentro do hospital, porque não havia esse critério de seleção, né, na área azul, área verde, área amarela e área vermelha. Hoje, com o estabelecimento em todos os hospitais desse protocolo de Manchester, nós não temos, né, essa ocorrência de mortes de pacientes graves que são atendidos posteriormente, e isso poderia causar, como causava antes, a morte de pessoas em função de não haver um critério de seleção dos pacientes graves e menos graves. Não? No hospital porta aberta, não? As pessoas precisam entender que é como o trauma de Campina Grande. Não? Você chega lá com urgência e emergência e é atendido imediato. O HELP ele tem essa função de atender usuários do SUS, 60% dos doentes internados no HELP, obrigatoriamente, em função dele ser um hospital filantrópico, eles devem ser do SUS. Então, isso torna o HELP uma instituição diferente, né? Apesar de ser uma instituição caríssima, de alta tecnologia, ela atende usuários do SUS indistintamente em relação aos doentes privados ou de convênios, né? Basta você visitar o HELP, você vai ver que os espaços destinados aos usuários do SUS são idênticos aos espaços destinados aos doentes privados e de convênios. Mas isso não significa dizer que uma pessoa que sinta um problema corra para o HELP e seja atendido lá. Não é esse o caminho, não é? Não, o hospital, como ele é um hospital porta fechada, o paciente obrigatoriamente ele tem de ser regulado pela Central Regulação Municipal ou a Central de Regulação Estadual. Ou seja, o passo inicial é um posto médico, um posto de saúde da família, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde, é ela que encaminha para o HELP. Se for urgência e emergência, seria a UPA, sim, ou o Hospital da Criança, do Adolescente. Pedro I. Não, o Pedro I, os hospitais públicos, e aí o próprio médico ele faz a regulação para o HELP e o HELP aceita. Isso é um fluxo que a Central de Regulação Municipal envia, né, a solicitação do Hospital da Criança e do Adolescente, sim, por exemplo, para o HELP aceita e aí o paciente é encaminhado numa ambulância para o HELP. Esse é o fluxo normal do usuário do SUS. E tem chegado muita gente por esse caminho? Sempre os doentes são atendidos, os usuários do SUS, pela regulação. Os doentes de convênio e privados, não. Existe já um pronto atendimento infantil. Então, você que tem seu filho, seu neto, que não tem plano de saúde, ou que tem plano de saúde, os planos de saúde estão entrando agora, né? A GEAP está sendo... e a CAMED estão entrando agora, o Bradesco Saúde provavelmente esse mês entra também. Então, os usuários de plano de saúde privado, eles podem se dirigir direto ao pronto atendimento do HELP, né, nos casos da medicina suplementar. Quando é usuário do SUS, ele tem de obrigatoriamente ser regulado pelo órgão municipal ou estadual. E se for de uma outra cidade... Secretaria de Saúde. Secretaria Estadual de Saúde é que faz a regulação para o HELP. Tem havido compreensão, o senhor percebe e conversa nas reuniões de diretoria, o pessoal começa a assimilar essa sistemática de atendimento? Tem, como os pacientes ligam para o HELP, são pouquíssimos os que chegam na porta do hospital, né? Até porque o hospital está em início de funcionamento, eles têm compreendido como há uma demanda muito alta, principalmente na área de pediatria, né? Eu mesmo já operei 24 pacientes no HELP, destinados pela regulação municipal, pela Hospital da Criança e do Adolescente, e alguns pela regulação estadual. Então, o HELP tem ofertado aos usuários do SUS outro nível de atendimento, principalmente na área de pediatria, que já está aberta.
E é extremamente carente aqui na cidade, né? A gente Muito tem carente, acompanhado. havia uma reclamação enorme da população, né? Para onde levar meu filho, para onde levar meu neto, né? Hoje não, hoje você tem o Help aí disponível com toda a infraestrutura, e é interessante porque você vê um cenário dentro da UTI infantil, uma criança usuária do SUS, né? E ao lado uma criança particular de convênio, que é um cenário que você não vê comumente. Mesmo ambiente e mesmo os médicos cuidando, né? Mesmos médicos, mesmos insumos, não há diferenciação. Eu vou querer tratar um pouco mais na frente sobre a oncologia, que eu sei que está sendo instalada brevemente, mas eu queria colher sua impressão no final desse nosso primeiro bloco sobre visitantes que o HELP tem recebido. Médicos, profissionais, especialistas de outros estados e até de fora do Brasil. O que é que o pessoal diz quando vê a estrutura do HELP? Pois às vezes quem é de Campina não tem ideia da dimensão do que representa a instituição HELP em termos de medicina de ponta, né? E as visitas que comumente chegam ao HELP, né, principalmente profissionais de saúde e empresários de outros estados, né, de outras cidades, eles realmente ficam impressionados como numa cidade de porte médio, como Campina Grande, no nordeste do país, tem uma dimensão dessa, né? E os equipamentos que existem dentro do HELP, né? Esse aparelho Trubin, que é de radioterapia, custou 23 milhões de reais ao HELP. E é o aparelho mais moderno da América Latina. Eu conversando com o físico que estava instalando o aparelho, ele é de Salvador, eu perguntei, você tem lá em Salvador um aparelho desse? Disse, não. E em Recife? Não, também. E no Sírio-Libanês e no Einstein, em São Paulo? Eles não existem nenhum. Também não. Então, para vocês terem uma ideia... Esse equipamento faz o quê, doutor Geraldo? A radioterapia, o tratamento do câncer, né? Só que ele é altamente moderno e ele seleciona apenas O local aquela que deve área ser do atingido, tumor, né? E não atinge os tecidos bons. E essa é uma das complicações da radioterapia mais antiga, né? Que queimava tudo e deixava deformidades no paciente. Esse aparelho, ele tem uma alta tecnologia e vai permitir a Campina Grande ter um centro de oncologia de referência, que não haver necessidade de você se deslocar para Recife, para São Paulo e para qualquer outra cidade com esse aparelho. Muito bem. Primeiro bloco do programa termina com o doutor Geraldo Medeiros, que é o diretor médico do Hospital HELP, aqui de Campina Grande. A gente faz uma pequena pausa e volta já já. No Brasil, mais de 60 milhões de pessoas sofrem com dor crônica. Fazendo pós-graduação em Medicina da Dor na Unifacisa, você aprende a melhorar a qualidade de vida desses pacientes no Centro Paraibano de Dor do Hospital HELP, onde professores renomados de todo o país estão formando um time de excelência. Desenvolva habilidades de diagnóstico e tratamento clínico e minimamente invasivo. Unifacisa e HELP, juntos pela excelência na medicina da dor. Olá, meu povo! Agora eu estou apresentando Em Dia, o telejornal da Rede ITA na hora do seu almoço. E eu espero sua audiência, sua companhia. É um jornal leve que interage com você e te ajuda a resolver os problemas aí da sua comunidade. De segunda a sexta, das 11h30 às 12h30. Você em dia com a informação. A Deluc é muito mais do que uma loja de moda. A nossa variedade de produto oferece oportunidade de negócio, um convite para que você comece a empreender. Aqui você vai encontrar moda feminina, masculina, infantil, plus size, uma inteira variedade de produtos de lingerie e também decoração. Vem com a gente, vem dar o seu primeiro passo no empreendedorismo. Jantar com a família, com amigos ou um date romântico. Uma explosão de sabores com ingredientes frescos e um preparo mais que especial. Um lugar que é tradição porque somos apaixonados por pizza.
Pizzaria Mais Sabor, Unidade Campina Grande, Rua Espírito Santo, 632, Liberdade. Fone 3088-5795. Entrega em toda a cidade. Quinta, dia 26, estreia a terceira temporada da Batalha de Vizinhos, o maior reality de culinária da Paraíba. São 8 chefes entre amadores e profissionais que vêm aqui mostrar o seu talento na cozinha e disputar o prêmio de até R$20 mil em dinheiro para a dupla vencedora. Você que assiste também concorre a prêmios ao longo da competição e um iPhone 14 no episódio final. É a terceira temporada da Batalha de Vizinhos. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. Muita coisa vai ficar sem funcionar na semana que vem nesse nosso Brasil. Aqui, a partir da quarta-feira, tem muitas pessoas que vão fazer, sabe o quê? Sombra e água fresca e nada mais. Coisa do nosso país. E alguns nem vão trabalhar segunda nem terça. Já viajaram, já estão aí no meio do mundo. É uma semana, 8, 10 dias perdidos. Isso causa um prejuízo incalculável. Mas o brasileiro gosta de farrar. Afinal das contas, doutor Geraldo, dizem que ninguém é de ferro, né? Tem essa coisa. Pois é, um país que necessita intensamente de um povo que tenha um aumento na produtividade, né? É importante o trabalho para que nós tenhamos uma diferença social menor. Pois é. Retomando a nossa conversa, então o pessoal que vem aqui sai impressionado com o réu. Os próprios professores de Recife, por exemplo, nós temos agora, o HELP fez um contrato, acabou de fazer um contrato com o professor Ricardo Marques, que é o chefe da oncologia do Einstein, foi quem elaborou o serviço de oncologia da rede DOR, e agora o Einstein comprou o passe dele, não? Está havendo muito isso em São Paulo, os grandes nomes da medicina estão sendo adquiridos pelo Sírio-Libanês, Sírio-Libanês e Einstein, e o HELP acabou de assinar um contrato com o mesmo, e ele vai ser o chefe da oncologia do HELP, estará aqui de 15 em 15 dias, inclusive fazendo consulta, e vai criar todos os protocolos e normas da oncologia do HELP. Nós já tivemos uma reunião com ele, né? Teremos provavelmente hoje ou segunda-feira outra reunião, e o HELP já está contratando, né, a enfermeira oncológica, né, a oncologista clínica com tempo integral, que isso é muito importante, foi uma das exigências dele, adquirir esses profissionais especializados em câncer, tempo integral no HELP. Então, isso vai ser um avanço muito grande para o tratamento do câncer em Campina Grande. O senhor me dizia que quando se instalam esses equipamentos, é o caso desse técnico que veio da Bahia, aí precisa de uma vistoria depois do pessoal que vem. É do Ministério da Saúde, não? É a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, em relação ao serviço de radioterapia. Só pode iniciar o funcionamento a partir da licença da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que nós estamos esperando a visita para que possamos, em janeiro, provavelmente, iniciar o serviço de oncologia em toda a sua plenitude. Será o último serviço a iniciar o funcionamento. Como é a participação dos alunos, por exemplo, de medicina, da Unifacisa e até de outras faculdades lá no HELP? É um avanço muito grande, benefício muito grande para a formação dos alunos. Nós já temos lá todo o serviço de pediatria funcionando, já existe o rodízio dos alunos no serviço de pediatria. O Centro Cirúrgico também já está incorporando alunos da Unifacisa para participarem das cirurgias, ver as cirurgias. Então, um benefício do ponto de vista prático enorme para os alunos da Unifacisa
que tem agora esse equipamento hospitalar, além de outros de Campina Grande. Eles já frequentavam o trauma, o Hospital da Criança e do Adolescente. Então, o HELP trará um upgrade, vamos dizer assim, em relação à formação dos alunos da Unifacisa. Eu peregrinei por aqueles grandes hospitais de São Paulo todos, porque precisei viajar com meu filho para um tratamento, ali olha, o alemão Oswaldo Cruz, o Santa Catarina, Beneficência Portuguesa, Sírio-Libanês e Albert Einstein, eu fui tudo, rodei tudo aquilo ali. E você percebe que há uma, digamos assim, uma modernização dos hospitais para que alguém que chegue, sendo paciente ou acompanhante, sinta um ambiente que não parece muito com o hospital. Parece mais com hotel, hall de entrada, aquela recepção. O HELP é assim também? O HELP, para você ter uma ideia, você que vai fazer hemodiálise, por exemplo, o serviço de hemodiálise já está funcionando, com 24 leitos, né? E o paciente não entra no hospital. Ele vai por trás do hospital Um setor e entra só para como isso? se estivesse num consultório médico. Numa clínica? As crianças que irão fazer quimioterapia no HELP, elas são acolhidas com os carrinhos HELP, e eles já entram no carro e saem dirigindo o carrinho até a unidade de quimioterapia, e também tem toda aquele desenho, aquele design para a criança, um ambiente propício, né? Com as cores adequadas para a criança e individualizada. Cada área de quimioterapia é individualizada, tanto adulto como infantil. E esse é um dos critérios do HELP, a humanização, né? É tanto que o grau de satisfação dos familiares e dos pacientes que estão sendo tratados, né, nessa fase inicial do HELP é muito elevado. Doutor Geraldo, o que é que a gente pode falar sobre os profissionais médicos que ali estão? O senhor, como diretor médico, chefia, comanda toda essa equipe, em que nível nós estamos no HELP? Pois é, isso é outra preocupação e cautela que nós temos tido, né, na seleção de recursos humanos do HELP. Sem falar nos médicos, nos outros profissionais de saúde, existe uma seleção criteriosa, né, sem indicação, né? A própria direção faz questão de não indicar ninguém, apenas há esse critério técnico. Profissionais de fora, inclusive, estão selecionando com o currículo, uma entrevista e uma prova, para que nós tenhamos recursos humanos realmente dentro de uma estrutura, de uma instituição de ponta. No meio médico também essa preocupação nossa, que compete a mim como diretor médico, a seleção dos colegas, né, que tenham vasta experiência e que tenham também o rapport que nós dizemos, né, no meio médico, que é a interlocução com o paciente e o humanismo de como tratar o paciente. Tudo isso é muito importante para o sucesso de uma instituição. Muito bem. Nós estamos conversando com o Dr. Geraldo Medeiros, que é o diretor médico do HELP Hospital aqui de Campina Grande. Ele veio conversar conosco sobre funcionamento, sobre o corpo médico, sobre isso que inicialmente, sobre esses serviços que inicialmente são oferecidos à população campinense e paraibana. Doutor Geraldo, um destaque do HELP, eu percebo nas conversas com as pessoas, é essa coisa da energia renovável, da energia limpa. Já está usando 100% essa energia ou ainda usa a tradicional? Pois é, o HELP vai ser o primeiro hospital da América Latina totalmente funcionando com energia renovável, né? A direção alugou aqui em Boa Vista uma usina, e está instalando uma usina no sentido de utilizar, tem um custo elevado, né, a conta de energia do hospital, que é um mundo de utilização, e com essa energia solar, com essa usina, o HELP estará participando dessa imagem de empresa de sustentabilidade. Muito bem, e para a gente fechar o bate-papo de hoje, eu queria ouvir sua opinião sobre essa história aí da PEC do plasma, da chamada por alguns PEC vampiro,
que foi aprovada na CCJ do Senado e que pode ir para plenário. Eu vi essa semana uma entrevista da ministra da Saúde, doutora Anísia Trindade, que é contra esse assunto. Como é que o senhor vê isso na condição de médico? Bom, eu, na qualidade de secretário de Saúde do Estado, eu estive lá na Hemobras, né? É uma indústria que está há mais de 10 anos, né? Sem iniciar o funcionamento na sua plenitude. É de um benefício enorme, né? Se é uma área que o país evoluiu muito, foi nessa parte de hemoderivados, né? Os bancos de sangue evoluíram muito e são muito bem estruturados, né? E é importante que esse manuseio de hemoderivados fique a cargo do governo federal. Isso não impede que a iniciativa privada também participe disso, desde que não haja uma atuação em detrimento do funcionamento do governo federal, que deve ter o controle. Né, do manuseio, da industrialização e do uso dos hemoderivados, que são estruturas, são equipamentos, são insumos que necessitam de um cuidado muito grande para que não haja morte de pessoas. Sem dúvida. Doutor Geraldo, muito obrigado, viu, por ter vindo ao programa. Muito obrigado. Pois bem, vamos à boca maldita da política neste sábado. Vão mesmo acabar com a reeleição no Brasil? Será? Você já parou para pensar nisso? Muito obrigado pela atenção, bom final de semana para todos. Nós nos encontraremos no próximo sábado aqui no Ponto a Ponto, depois do ITN. Até lá.